Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Conversas com Propósito. Eu sou André Caldeira, sócio fundador e CEO do Grupo Propósito. Eu sou um headhunter especialista em talentos e governança, professor do IBGC e um profundo interessado em histórias de líderes, em histórias de donos de empresas, em histórias que nos inspiram. Esse é o episódio número 13 da série 2024 aqui do podcast, uma iniciativa que tem como foco o propósito e a conversa sobre esse tema com protagonistas que o vivem no dia a dia. As conversas são sempre quinzenais, novos episódios a cada 15 dias que você pode conferir esse e os anteriores nas plataformas do Spotify, do LinkedIn e do YouTube. Convido você também a assinar a nossa newsletter Conversas com Propósito do LinkedIn para receber em primeiríssima mão publicações, textos e os novos episódios dessa iniciativa. Meu convidado de hoje é o CEO da Electrolux América Latina, Leandro Jaciocha. Leandro, seja super bem-vindo. Muito obrigado pelo aceite ao convite. Obrigado, André. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com você. Muito bom. Eu vou fazer uma apresentação mais robusta aí a partir da minha pesquisa prévia e aí a gente já vai engatar a nossa conversa. O Leandro, ele é CEO da Electrolux América Latina, trabalhou na empresa por mais de 26 anos em 3 ciclos diferentes. Nesse ciclo atual, ele retornou como VP, vice-presidente de linhas de produtos Latam, posteriormente foi VP da jornada do consumidor, até assumir a cadeira de número 1 como CEO. Nos seus ciclos anteriores, ele atuou com manufatura e suprimentos, e foi durante essa fase, na área de compras, que morou na Bélgica e também em Hong Kong. Atualmente, a Electrolux América Latina tem presença em praticamente toda a América do Sul, Central e México, com mais de 8.500 colaboradores sob sua gestão e plantas industriais em Curitiba, Manaus, São Carlos, Rosário, na Argentina e Santiago, no Chile. O Leandro, ele tem 47 anos de idade, ele é casado há 24 anos com a Eugênia, que é home designer, e eles têm uma filha chamada Lorraine, que tem 16 anos. No tempo livre, o Leandro gosta de praticar esportes, particularmente natação, surf e tênis. Temos aí um ponto em comum, porque eu também gosto da natação, meu caro. Então, o surf não é para mim. O surf não é para mim, mas a natação, sem dúvida. Que legal. Muito bom. Vamos começar. Eu queria te pedir para você lembrar para a gente de um momento, um trecho da sua história de vida que foi marcante. E esse trecho pode ser pessoal, pode ser profissional, e um trecho que te ajudou a definir quem você é hoje. Um momento especial da sua vida. Legal. Eu acho que o momento para mim que foi assim um ponto de virada um pouco, né, na minha trajetória foi quando da primeira vez, ali no ano 2000, eu decidi fazer o meu mestrado fora do Brasil, né? Eu tinha terminado a minha faculdade e um dos meus sonhos de vida sempre foi ter uma experiência internacional, poder viver em outros países, outras culturas, né? E quando eu terminei a minha faculdade, eu tomei a decisão de fazer um MBA fora do Brasil. Naquela época, o MBA era um dos caminhos, né, um dos atalhos para você acelerar a tua carreira também e abrir oportunidades. Uhum. E fui fazer um MBA na Inglaterra, decidi deixar pela primeira vez a Electrolux para passar 2 anos na Europa fazendo meu MBA. Numa situação onde eu apostei tudo, né? Eu vendi tudo que eu tinha, pedi a conta, vendi tudo que eu tinha para poder financiar o meu MBA, né? Por 2 anos, e eu acho que aqui foi um momento para mim muito importante, porque a partir dali eu realmente, a minha carreira, né, começou a se encaixar dentro daquilo que eu imaginava, como vida pessoal também comecei a viver um pouco o mundo que eu gostaria de viver,
E o fato de eu ter apostado tudo que eu tinha nisso, né, também acho que me colocou um pouco na situação de me tirar da zona de conforto e realmente tomar riscos e apostar em ganhos futuros. Então, assim, acho que esse é um momento para mim super importante que eu ressaltaria. Muito bom. Que ano foi isso, meu cara? Isso foi no ano 2000. 2000. E então a Eugênia, você já estava casado com a Eugênia nessa época? Nós namorávamos, éramos namorados. Ela ficou aqui, eu fui para lá, né? Então a gente ficou naquela de um pouco aqui, um pouco lá, né? Então Entendi. já foi uma outra, uma outra, um outro ponto aí que eu tive também que gerenciar, né? Aham. Mas aí o primeiro ano ela ficou aqui, o segundo aí a gente casou e ela foi para lá. Aí a gente morou o segundo ano já juntos na Europa, já, né? Sem filhos ainda, mas foi a primeira experiência internacional juntos. Muito bom, muito bom. Nós temos aí um ponto em comum, porque eu em 98, portanto, 2 anos antes, fiz a mesma coisa. Em 97 eu já estava casado, essa é a diferença, eu casei em 95. E em 97 também tomei essa decisão junto com a minha mulher de ir fazer um MBA nos Estados Unidos. Fui para UCLA em Los Angeles em 98 e também deixei o trabalho que eu tinha. Para você ter uma ideia, fizemos um bazar dos presentes de casamento para reunir mais fundos, afinal eu ia pagar do bolso, né? Aquele MBA que a gente sabe que não é um investimento pequeno. E na minha experiência, eu aprendi tanto ou mais fora da sala de aula, com os colegas, com a experiência, quanto na sala de aula. Como é que foi para você esse momento ali no MBA? É. Não foi diferente, André. Eu acho que exatamente eu resumiria da forma que você resumiu. Hoje, quando eu penso um pouco e me lembro um pouco do que eu estudei no MBA, né, do que a gente estudou, do que a gente falou, eu acho que muito pouca coisa ainda se aproveita, né, naquela ocasião. Mas eu concordo, o grande ganho ele é o pessoal, né, ele é o fora da sala de aula. Pelo fato de você estar entrando numa nova cultura, ter que se adaptar, aprender como as coisas funcionam, do mais básico, né? Às vezes até resolver um problema que aqui no teu país é muito mais simples, né? Às vezes você passa a mão no telefone e resolve o problema em 2, 3 minutos. Lá uma coisinha pequena, às vezes pode se tornar, né? Se torna um desafio maior. Então, mas a questão de adaptabilidade à cultura, a tudo, né? Clima, comida, comportamento, relacionamento interpessoal, né, o que as pessoas valorizam, né, muda muito, né, o que a sociedade, a comunidade em si valoriza. Então tem um aprendizado, uma adaptação muito grande, que eu acho que no final do dia, o grande aprendizado assim, que eu tirei dessas experiências fora, primeiro é como a gente subestima a capacidade do ser humano em se adaptar, né? A gente muitas vezes fala, não, é muita mudança, é muita coisa, mas o ser humano tem uma capacidade de se adaptar fantástica. Eu acho que esse é um dos aprendizados. A gente se adapta. Se a gente tem um objetivo, um foco, um propósito, a gente vai dar um jeito para se adaptar, para se ajustar. Eu acho que esse é um ponto, para mim, assim, de aprendizado super, super relevante, né? E aí você ficou 2 anos na Inglaterra, e aí você retorna para o Brasil naquele momento? 2002, então? O que acontece? Faço um MBA na Inglaterra de um ano, né? E aí, quando eu estou terminando o MBA, eu estava no momento da minha carreira, como você falou, eu comecei na área de operações de manufatura, trabalhei na linha de produção, então, assim, eu estava naquele mundo, até por estar vindo de uma formação técnica, eu sou da turma aí do antigo Cefet, né, do Paraná, então fiz todo o curso técnico do Cefet, fui ter que fazer um estágio para poder terminar o curso, e foi assim que eu comecei. Então, eu tinha feito já 6 anos praticamente de trabalho no mundo de operações, de manufatura, né? No mundo mais técnico. E ali eu já comecei a entender, eu falei, o meu futuro não é na área técnica, o meu futuro é na área mais voltada a negócios. Eu gosto mais, de repente, da parte voltada a negócios. Então, Uhum. quando eu fiz o MBA, terminei depois de um ano, na Inglaterra, eu pensei assim,
não quero voltar para a manufatura, não é a minha primeira opção, eu quero fazer alguma outra coisa. Só que eu não sabia o quê. Ela falou, pô, e agora? O que eu vou fazer? Né? Para onde eu vou? Que área agora, né, terminando o meu MBA, que eu vou trabalhar? Uhum. Nessa busca, conheci uma oportunidade na França para fazer um mestrado na área de compras e logística. Uhum. Bom, eu naquele momento falei, não, mas não é o que eu estou procurando, eu estou procurando um emprego, não estou procurando um curso de novo, já acabou meu dinheiro, não tenho mais dinheiro, né? Eu preciso de um emprego, eu não preciso de um curso, né? Eu tinha feito um. E acabou que eu fiz todo o processo de aplicação para esse mestrado em Bordeaux, na França, acabei conseguindo uma bolsa, né, que o curso me subsidiava pelos primeiros 6 meses, e depois dos outros 6 meses eu poderia prestar um serviço, fazer um projeto até dentro do curso para alguma empresa, e aí eu conseguiria, né, me sustentar mais 6 meses e terminar o curso. Bom, e como era na área de compras, era uma área que me interessava, eu gostava de trabalhar com fornecedor, porque misturava um pouco os dois mundos. Então me chamou a atenção e eu fui fazer esse curso, acabei me mudando daí para a França fazendo esse curso, fiz 6 meses lá e depois para terminar o curso eu fiz um projeto de 6 meses em Düsseldorf, na Alemanha, para uma empresa alemã, a Henkel, uma empresa global, muito conhecida, né? Fiz um projeto lá na área de compras. E aí depois de 6 meses, quando terminei esse projeto, eu fui convidado pela Electrolux para voltar para o Brasil para trabalhar em compras, porque naquele momento a Electrolux, isso foi no ano de 2002, a Electrolux começava a formar a área global de compras, que até então não era global. Então eu entro nessa onda do começar a fazer a área de compras ser global, a participar, né, do time global dentro da área de compras, que me chamou muito a atenção e foi uma decisão bastante acertada. Eu me diverti muito nessa fase de compras, tanto aqui quanto o global. Se eu somo esse conjunto de experiências internacionais, né? A Inglaterra, a França, ainda estudo, depois Düsseldorf, que você mencionou, e você teve também a oportunidade de trabalhar na Bélgica e em Hong Kong, certo? Foram quantos anos na Bélgica e quantos anos em Hong Kong? 4 anos na Bélgica e 3 anos em Hong Kong. O que você destaca para nós em relação aos principais aprendizados, aquilo que mudou no seu perfil e que hoje está presente no seu estilo de liderança, na sua forma de ver o mundo a partir dessa vivência internacional? Eu acho que, assim, obviamente, quando eu fui para a Bélgica e depois, posteriormente, para Hong Kong, já foi num outro momento da minha carreira, né? Eu tinha voltado para o Brasil depois desses 2 anos estudando, aí passei aqui no Brasil praticamente 8 anos, 7 anos trabalhando aqui no Brasil e depois fui convidado a trabalhar baseado na Bélgica, né? Uma posição global lá desde o escritório de Bruxelas. Quando eu vou para lá, é um momento profissional interessante, porque eu começo a assumir as primeiras cadeiras mais sêniores de gestão, né? Gestão já com uma equipe mais sênior, com uma abrangência daí, nesse caso, global, ou seja, a complexidade começa a aumentar. E eu chego lá, eu acho que a primeira grande tarefa, né, foi eu aprender a trabalhar com culturas diferentes, né? Eu estava até então acostumado a trabalhar com brasileiro, né? A cultura brasileira, como que se faz as coisas aqui no Brasil. Olha, começa uma reunião, tem que bater aquele papinho de 5 minutos antes de começar a reunião, né? A reunião começa às 10 horas, a reunião começa às 10h05, né? Então você vai para lá com esses pequenos hábitos, pequenos vícios, vamos dizer assim, que a gente adquire na nossa cultura do dia a dia. Sim. E quando você chega lá, elas incomodam às vezes, né? Então, assim, você começa a pegar esses pequenos detalhes e você tem que ajustar, né? Eu me recordo, nós brasileiros, a gente tem latino tem essa
predisposição a falar um pouco, às vezes todo mundo junto, a interromper um o outro, né? Não espera terminar de falar, né? Um fala, o outro já fala em cima, a gente tem um pouco essa informalidade, né? Uma informalidade maior. Exatamente, muito mais informal, né? Muito mais que eu considero uma parte boa da informalidade da cultura brasileira. Eu acho uma parte boa da cultura brasileira. É uma vantagem dos brasileiros, eu acho. Mas quando eu cheguei lá, o primeiro feedback que eu recebi foi: olha, Leandro, eu acho que você precisa esperar um pouco as pessoas terminarem de falar para daí você falar, né? E eu não tinha percebido. Então, assim, foi na primeira semana eu já tomei esse feedback. E uma outra parte, né, a transparência e a cultura, principalmente belga, a cultura é muito direta, transparente. Né? Fala na hora, né, o que está incomodando e o que não está. Então, assim, são fatos, né, ou características da forma de trabalhar que você vai se ajustando, vai aprendendo e você tem que se ajustar, né? Então, assim, acho que essa parte foi uma das primeiras assim, coisas que chamaram a atenção. Quando eu vou para Hong Kong, aí tem um choque cultural ainda maior, né? Porque eu estava baseado em Hong Kong, que é uma comunidade, de certa forma, bastante internacional, mas a minha equipe toda, eu tinha cerca de 300 pessoas no time, estava espalhada pela China. Né? Uma equipe estava baseada na China, em diversas cidades da China. Então, eu trabalhava basicamente, e a equipe era basicamente chinesa. Tinha algumas pessoas de outras culturas, mas a grande maioria chinesa. Então, quando eu chego lá, obviamente o choque cultural é muito maior, e aí em todos os aspectos, profissional, pessoal, mas acho que o primeiro choque lá de realidade foi quando eu chego, né, em Hong Kong, e começa a interagir com o meu time direto de liderança, e a gente vai no nosso padrão, no nosso hábito, e fala assim: bom, vamos aqui colocar o time, todo mundo junto, e vamos discutir o que nós vamos fazer, quais são as prioridades, quais são os objetivos, vamos construir junto aqui um plano de trabalho. Eu pensei que vou envolver todos para construir engajamento, para as pessoas comprarem a ideia, né? Para não ficar uma coisa que é do Leandro, né? Aquele trabalho de engajamento e de desenvolvimento conjunto. Na cultura chinesa funciona um pouco diferente, né? Quando eu vi que não estava funcionando, né? E com alguns feedbacks de algumas pessoas que estavam por lá, tinha uma pessoa chinesa que me ajudava muito, me dava muito feedback. Ela tinha tido experiências fora da China, então ela conseguia fazer a correlação entre a cultura ocidental e a cultura chinesa. Então ela conseguia me dar uns feedbacks muito assertivos, falando: olha, Leandro, na China isso é percebido assim, aquilo, né? E essa pessoa me alertou, falou: olha, Leandro, aqui na China o pessoal não quer ficar discutindo o que fazer, eles esperam que o chefe seja mais diretivo e fale o que fazer. E se eles acreditam no que o chefe está falando e respeitam a autoridade do líder, né, eles vão executar. Não se preocupe que eles vão fazer. E realmente, esse foi um aprendizado. Assim, a cultura chinesa ela é muito mais, né, hierárquica. Diretiva. Diretiva, hierárquica, e se espera, né, da liderança direções muito claras do que executar para que aí se execute. E a execução é muito boa. A execução na China ela é fantástica, né? A capacidade da cultura chinesa, dos chineses, de se organizar, de executar rapidamente, de uma maneira simples, ela é fantástica. É algo realmente que eu não vi em nenhum lugar do mundo. Então, assim, esse foi um aprendizado de estilo de adaptar a minha liderança e a forma de trabalhar, né, à cultura, a forma que as coisas funcionam lá, né? E que você só identifica, né, quando você chega lá mesmo. Você pode ter lido livros sobre isso, falado, né? A cultura é assim, tá, mas não adianta. A hora que você chega lá e começa a conviver no dia a dia, que você sente, né, essas dificuldades. Muito bom. E você, olhando para a cultura brasileira e para a cultura sueca, que é a cultura da casa matriz da Electrolux, como é fazer a gestão de uma subsidiária
aqui no Brasil, por exemplo, embora o teu escopo seja América Latina, mas vamos pegar o exemplo aqui pelo Brasil, em relação aos guidelines da Casa Matriz, mas tentando estabelecer esse sabor, esse respeito à cultura local, ao estilo do consumidor, e até porque você tem diferentes países, né? Como é que é essa mágica de você, obviamente, seguir os guidelines, mas, ao mesmo tempo, colocar o teu estilo aqui na forma de gerir, na forma de liderar? André, a cultura sueca eu acho que é uma das partes que me fazem, né, gostar de estar na Electrolux, de estar com a Electrolux. Eu já, como você falou, já tenho um relacionamento com a Electrolux de mais de 27, 28 anos. Há muito tempo já vivendo a cultura sueca e aprendendo muito da cultura sueca. E eu acho que essa é uma vantagem da Electrolux, né? O fato de nós termos uma herança sueca, uma casa matriz na Suécia, ela é uma vantagem pelos traços culturais que são baseados muito, né, na centralidade do ser humano, né? As coisas para os suecos começam com pessoas, né? Então, assim, não é só no speech, não é só na palavra falando assim, não, pessoas é importante e tal, não. Se vive isso, né? Pessoas são importantes e é o ponto central da organização. Então, assim, uma cultura que respeita muito, né, o lado humano, o lado pessoa. Então, assim, eu acho que esse é um traço bastante interessante que, de certa forma, eu vejo uma correlação muito forte com a cultura brasileira, porque a cultura brasileira, embora a gente falou ser mais informal, mas ela tem também uma atenção a pessoas, ao relacionamento, eu diria assim, uma atenção ao relacionamento. Não, acho que na questão da vida individual é bem diferente, mas a questão da importância do relacionamento, né, tem aqui algumas similaridades. Mas esse traço da cultura sueca, ele é para mim, assim, determinante. E por isso, devido a isso, né, eles entendem que deve existir um certo grau de flexibilidade, de liberdade nas operações, né, pelo mundo afora, para que a gente se encaixe e se aproxime ainda mais do consumidor, da sociedade, né? Então, a gente tem uma boa, eu diria assim, um bom balanço entre o que são regras corporativas da casa matriz e que devem ser seguidas, né, pelo fato de ser uma empresa sueca, mas também uma certa flexibilidade em alguns pontos onde nós podemos sim nos adaptar à cultura local, regional, né? Então, vou te dar um exemplo aqui muito simples, mas que acho que mostra isso. Nós temos, obviamente, direcionamentos da marca, guidelines da marca, atributos da marca. Temos, né, padrão, por ser uma marca sueca global, a gente não muda isso. É uma marca focada muito, né, no ser humano, né, uma marca empática, uma marca elegante, uma marca que gosta de estar junto com o consumidor, ou seja, são atributos da marca que nós herdamos e que é a marca global e que a gente, né, nutre isso, a gente protege isso. Mas a gente faz isso dentro da cultura brasileira, nesse caso, no Brasil, né? Então, o que é importante para o consumidor brasileiro e como a gente adapta isso ao entendimento do brasileiro, né? E a gente tem uma certa flexibilidade, a ponto de, por exemplo, nós participamos agora nos últimos anos, a gente começou a patrocinar o evento de São João, né, lá em Caruaru, a maior festa de São João, a maior festa a céu aberto, né, que existe de São João, que é algo muito regional, né, até regional para o Nordeste, né, não é nem para nós do Sul aqui, é até um pouco estranho, um pouco diferente, mas é uma coisa muito regional que a gente se envolve, a gente entra na cultura local, regional do Nordeste, para participar junto das celebrações e adaptar um pouco a nossa comunicação, a nossa forma de falar com o consumidor para essa região. Então, assim, esse é um exemplo de que a Casa Matriz dá também essa flexibilidade, né, para a gente fazer algumas coisas, né? Então,
E isso aproxima, isso faz com que a marca fique mais próxima do consumidor, né? E entenda melhor as necessidades regionais, locais, e a gente consiga servi-los, né? E trazer soluções adequadas. Então, essa é a relação, uma relação de muito balanço e muito focado em pessoas, né? Acho que esse é o ponto, são os pontos principais. Uhum. Você assume, então, a posição de CEO depois de retornar para a empresa no terceiro ciclo. Eu queria que você contasse esse retorno e como é que surge, então, essa estrada para que você pudesse, então, assumir a posição de CEO. Certo. Quando eu retorno ao Brasil, eu venho para liderar a área de desenvolvimento de produtos, né, de linhas de produtos, e era uma forma de organização que ainda não existia aqui na América Latina, existia em outras partes do grupo, na Europa, nos Estados Unidos, mas na América Latina ainda não funcionava da mesma maneira, então o grupo entende que naquele momento, que era o momento da América Latina desenvolver esse tipo de organização, de função. Só uma pergunta. Então eu venho para fazer essa... Nesse momento que você retorna ao Brasil, você estava aonde antes? Você estava vindo de onde? Esse é eu volto no terceiro momento, como você falou, porque quando eu estava em Hong Kong, eu depois de 3 anos, né, eu acabo saindo da Electrolux por 2 anos. Eu fico fora quase 2 anos da Electrolux, vou trabalhar para uma empresa holandesa, certo, né, que tinha sido adquirida por fundos de investimentos, um de Hong Kong e um americano. E trabalho 2 anos nessa empresa, né, fazendo um projeto junto com essa empresa. E aí, depois de 2 anos, o projeto estava andando bem, a Electrolux me chama para fazer esse trabalho de implementação dessa nova forma de trabalhar, de organização aqui na América Latina. Né? Então, eu volto no começo de 2018, final de 2017, começo de 2018, com esse objetivo. Falar, olha, vamos desenvolver aqui uma nova forma de trabalhar, uma nova organização, e começa a me envolver na estratégia, muito na estratégia de portfólios de produtos da Electrolux. Então, né, meu objetivo naquele momento foi montar uma equipe para falar, tá, qual vai ser a estratégia de portfólio de produtos da Electrolux para o futuro. Né? E foi um momento bastante interessante, porque era um momento de um ciclo de investimentos bastante grande da empresa, que a gente estava investindo muito em desenvolvimento de produtos, assim como a gente investe ainda hoje, mas era um momento de renovação de portfólio, de reconstrução de portfólio. Então, foi muito interessante porque a gente pôde desenvolver toda uma estratégia de portfólio completa de produtos que hoje está aí no mercado. Né? Muito do que a gente desenvolveu lá, começou a desenvolver há 6 anos atrás, né? Muito está aí agora, né? Foi lançado e está no mercado. Tá? Então, eu venho para fazer esse trabalho de produto. E depois de 4 anos fazendo isso, né, produto, o CEO, o meu antecessor, ele acertadamente, uma visão muito, muito boa, ele toma uma decisão de a gente mudar um pouco a nossa organização e se organizar um pouco mais olhando a experiência do consumidor e não tanto o mundo interno. Ele falou, qual a experiência? Então, a gente forma uma área chamada Jornada do Consumidor, em que a gente reúne diferentes funções que têm o objetivo de desenvolver atividades, né, para melhorar a experiência do consumidor, não só com o produto, mas com a jornada toda, desde o pré-compra até o pós-compra. Né? E aí eu fico 1 ano nessa cadeira, 1 ano e meio aproximadamente, e depois disso acaba assumindo a cadeira de CEO. Né? Então, assim, completando um pouco, né, a minha carreira, eu comecei muito na parte de operações, na parte, né, mais interna, depois passei por compras, né, produto, aí marketing um pouco junto com outras funções de consumer care e tal. Então, eu consegui fazer navegar na organização em diferentes partes, tanto mais a parte de trás da empresa, como na parte da frente, e isso acho que me trouxe uma combinação de experiências bastante interessante para me ajudar nessa nova etapa.
Interessante que no episódio anterior da série desse ano, eu entrevisto o Arthur Greenbaum, do Boticário, né? Ele é sócio e VP do Conselho, VP executivo do Conselho, e o Arthur comenta que eles fizeram o mesmo movimento de transformar a estrutura da empresa pautada na jornada do consumidor, jornada do franqueado, e não tenho como deixar de lembrar, né, porque essas conversas aqui você começa a fazer as correlações. Agora, eu queria te perguntar sobre o momento em que aquele rapaz jovem que ingressa lá na antiga Prosdóximo, que logo depois da sua entrada, se eu tiver com a linha do tempo correta, ela é comprada pela Electrolux, né, nos anos 90. Então você entrou como trainee na Prosdóximo, certo? Correto. Quando você entra naquele estágio da sua carreira, naquele momento, você imaginava chegar até aqui? Se você me perguntar se eu imaginava ser o CEO da empresa, não, eu não imaginava. Eu acho que eu tinha muito claro um direcionamento de que eu podia avançar, de que eu podia, assim, ter uma posição de liderança. Acho que ter uma posição de liderança de pessoas era algo que me motivava. Eu falei, não, eu quero ser líder de time, quero ser líder de pessoas, é algo que me motivava. Então, assim, eu tinha comigo que eu ia, assim, me desenvolver, ia crescer, mas eu sempre, e aí acho que é um pouco da minha forma de pensar e viver, eu sou muito, né, eu tenho um pensamento de futuro, de longo prazo, de, obviamente, aonde eu quero levar a minha vida, mas eu acho que as conquistas são feitas passo a passo, né, dia a dia, né, você não faz o segundo gol se você não marcar o primeiro, então... É muito. Eu fui sempre muito, né, olhando, bom, tá, qual é o meu próximo desafio agora? O que eu vou me preparar para dar o próximo passo? Né? E aí eu me preparava e fui avançando. E aí, claro, em determinado momento você vai amadurecendo e vai falando, puxa, algumas coisas que eu faço dão certo. Então, você vai ganhando confiança em alguns pontos, vai aprendendo, tomando alguns tombos também, em outros. Então, foi muito construído, sabe? Eu acho que foi... Tanto é que, por 2 momentos, eu acabei deixando a empresa, né? Então, assim, né, meio que falando, não é o... Né, não tenho isso aqui como... Né, eu não me apeguei àquilo, né? Eu quero ser... Né, eu fui construindo e conforme as coisas foram acontecendo, as oportunidades foram aparecendo, né, que faziam sentido tanto para o lado da empresa quanto para o lado pessoal, vida do Leandro, as coisas, né, foram se encaixando. Então a jornada foi um pouco assim, foi construída, eu diria. E algum mentor ou mentora ao longo desses 30 anos, sabe, aquelas pessoas que ajudam a gente a ver as coisas de um jeito diferente, ajudam a catalisar, a agilizar a carreira? Sempre tive, André. Sempre tive pessoas que eu me inspirei e busquei conselhos, né? Busquei exemplos. E isso vai mudando ao longo da tua carreira, né? O professor vem quando o aluno está pronto, né? Então, assim, as coisas vão aparecendo, né? Conforme o momento, você começa a prestar atenção mais uma coisa. Então, em diferentes momentos, eu tive diferentes pessoas que Algum exemplo? me ajudaram e me inspiraram. Algum exemplo, alguma história? Tem, assim, acho que se pegar do começo da carreira, né? Do início da minha carreira, o meu avô foi uma pessoa que me inspirou muito. Sabe? Meu avô tem uma história, meu avô, por parte de mãe, uma história fantástica. Francês, veio para o Brasil com já 20 e poucos anos para montar uma fábrica de tecelagem aqui no Brasil. Olha. Então, quando ele me contava as histórias dele, né, aquilo me... Só assim, mas como que alguém nos anos de 1930 decide pegar as coisas, né, vir para o Brasil,
que era o Brasil em 1930 em relação à França, né? E montar uma empresa aqui, uma indústria, naquele momento, né? É uma indústria de tecelagem, em que ele passou por diversos problemas de não ter nem matéria-prima para fazer, né? Os tecidos que ele queria fazer. Então, foi uma história que sempre me fascinou muito, de empreendedorismo, de tomada de risco, né? De acreditar numa ideia e ir atrás. Então, assim, foi algo que no começo da minha carreira me inspirou muito, sabe? A história dele, um pouco que ele fazia. Então, isso. Minha mãe seguiu muito esse caminho também, inspirada na vida dele, também montou empresa, fez as coisas dela. Então, assim, eu acho que a parte de família no começo me inspirou muito nesse início, né, de carreira, ali naquele primeiro momento, né? E depois vão aparecendo pessoas, eu sempre tive pessoas ou, né, conhecidos do mercado, né? Acho que sempre foi muito mais de fora da empresa, às vezes, do que de dentro, né? Dentro da empresa, muitas vezes você tem um relacionamento um pouco diferente, né? Mais realmente ligado a tarefas, a objetivos e tal, mas você tem que ter aqueles momentos de se desligar um pouco e falar, deixa eu pensar aqui. Então, tenho amigos aí, headhunters, acho que o mundo dos headhunters, ele traz pessoas fantásticas, o Bernie Tenchev, que eu acho que você deve conhecer, foi um precursor. Foi sempre uma pessoa que, quando eu e ele sentava para conversar, eu saía da mesa com a cabeça já pensando outras coisas, né? Ele sempre trazia uma visão diferente. Eu olhava para a esquerda e ele falava, não, Leandro, por que você não olha para a direita? Né? Sempre me incentivou muito. Então, assim, pessoas que foram aparecendo, tive professores da faculdade que lembro de histórias que me contaram, que me inspiraram também. Então, acho que é muito isso, né? Os mentores, as mentoras vão aparecendo conforme o teu momento, conforme a tua necessidade ali. E você tem que estar aberto para isso. O importante é você estar observando, é você estar escutando, é você estar atento, né? Porque vão aparecendo e você tem que ir aproveitando. E qual que você considera o momento mais desafiador da sua carreira até agora e os aprendizados gerados por conta mais desafiador da minha carreira, eu acho que a gente pode falar de desafios profissionais, né? De desafios pessoais, então acho que tem vários momentos ali de desafio. Né? Vamos pegar um de cada. Eu acho que, pessoalmente, né, eu vou começar pelo lado pessoal aqui. Quando eu saio do Brasil pela primeira vez, que eu fico 2 anos fora, né, e estou lá na Alemanha terminando o meu projeto, é um momento bastante complicado, de muita incerteza. Né? Momento de início, praticamente início da primeira etapa da minha carreira, eu diria assim. Então, obviamente, meu nível de maturidade e de conhecimento das coisas não era o mesmo, né? Então, muito mais dúvida, muito mais incerteza, né? Muito mais ansiedade envolvida. O que eu vou fazer? Volto para o Brasil? Não volto para o Brasil? Continuo aqui? Não continuo? Tenho minha família, tenho minha esposa aqui comigo, o que é melhor para ela? Ou seja, um momento ali bastante complicado pessoalmente, de muita incerteza, né? De realmente ansiedade, incertezas que tiram muitas vezes do equilíbrio. Né? Então, em alguns momentos, assim, realmente cheguei a ter momentos bem desafiadores, até de saúde mesmo, de se sentir bem, de saúde mental, saúde física, espiritual. Então, ali foi um momento bem turbulento, que me ensinou muito. Né? Hoje eu olho para esses momentos, assim, aprendi muito os meus limites, até onde eu posso ir, né? Em que momento eu tenho que parar, em que momento, né, eu preciso desacelerar. Então, assim, foi um momento, pessoalmente, de muito aprendizado pela quantidade de variáveis que eu tive que gerenciar no momento de início da minha carreira e tal. Então, acho que ali foram momentos, assim, bem que eu vejo hoje, né? Mas fazem muito aprendizado. Eu aprendi muito, aprendi bastante, né? Bom, profissional, assim, eu acho que eles estão muito mais ligados aos desafios de negócio, né? Já tive essa, a gente tem grandes desafios, né? Problemas, então, assim, tem vários, assim, que eu me lembro. Me lembro quando eu cheguei na Bélgica, eu era responsável
pela área globalmente, de compras de eletrônicos, Uhum. né? Então, a gente comprava toda a parte eletrônica, as placas eletrônicas para o mundo todo, para todas as fábricas da Electrolux. E quando eu chego na Bélgica, nas primeiras semanas, não me recordo agora muito aqui da linha do tempo, Uhum. mas logo no princípio, assim, da minha chegada, ocorreu aquele terremoto no Japão, né? Sim. Terremoto que teve tsunami junto e tal. E ali, a grande parte das empresas que fabricavam, né, os discos para fazer microchips foi afetada. E aquilo acabou com a cadeia de eletrônica, né, de suprimentos de eletrônica, ou seja, não se encontrava mais microchip no mundo. Uhum. Então, assim, você chegando numa cultura, num cargo novo, né, numa posição nova, e de repente você tem nas tuas costas a responsabilidade de falar assim, puxa, eu preciso manter todas as fábricas da operação rodando Uhum. Uhum. no mundo todo, né? Nós não podemos parar essa operação aqui no mundo inteiro. É algo realmente, né, bastante desafiador. Você tem que pôr pessoas juntas, coordenar muita coisa, ser flexível, encontrar alternativas, né? Porque é só um problema atrás do outro, né? Ninguém tem solução. Então, assim, foi um momento, eu diria, eu me lembro, esse trabalho ali no começo, eu me lembro, foi bastante desafiador. E passamos por boas ali, por alguns meses, até que a coisa depois se ajustou, se acertou. Mas são momentos de negócio que eu acho que você passa crises, né? E podemos aqui Sem fazer uma dúvida. lista longa, mas acho que são crises que você, com calma, tranquilidade e com boas pessoas ao redor, você acaba gerenciando. E juntando essas duas histórias, a pessoal e a profissional, como, obviamente, dois exemplos, mas o que você traz para hoje, quando você vive uma situação tensa, uma situação que dispara ansiedade, para lidar melhor com isso, para conseguir Certo. conviver melhor com esse cenário? E aí a minha pergunta diz respeito a o que depende de você. Cada um de nós tem formas, né? Tem, eu diria, ferramentas internas para tentar lidar da melhor forma com isso. Claro, claro. Eu acho que tem um aspecto que cada vez está se tornando mais importante na liderança e nas equipes, nos times, que eu, obviamente, busco desenvolver constantemente. A gente nunca está no nível ideal. O primeiro acho que um líder precisa, nesses momentos, aprender a ter vulnerabilidade, a ser vulnerável também, sabe? O líder não pode se colocar na posição de, eu sei tudo, eu vou resolver tudo e a solução é o que eu tenho, e eu Uhum. que tenho, né? Acho que esse é o primeiro passo para a derrota, para a falha. Se você se coloca em situações complexas, você se coloca assim. Né? Então, você precisa entender que a solução vai ser construída junto com pessoas que estão ao seu redor. E aí acho que esse é o ponto, é você estar cercado de pessoas que te deem essa tranquilidade, que você confia de que sim, a solução vai sair dali, a solução vai sair daquela equipe, o foco, né, a calma para fazer as coisas que você tem que fazer, ela vai vir a partir do momento que você tem pessoas boas ao teu redor, entregando resultados, comprometidas, e uma equipe que tenha também um funcionamento aí como time que seja de alta performance, né? Uma equipe que se ajuda, que seja também os membros sejam vulneráveis e também se coloquem em posições de aprender um com os outros, né? E aí fazer isso funcionar como time. Acho que isso dá uma tranquilidade para o líder. É. Eu já disse em episódios anteriores usei essa referência que é a gente fugir da síndrome do super-homem ou da Mulher Maravilha, que não existem, né, Leandro? O que existe é a Liga da Correto. Justiça. Então a gente tem que estar cercado de Exato. pessoas boas. Mas eu vou insistir um pouquinho na pergunta e vou dar um exemplo. Conversando recentemente com um executivo de uma empresa, ele é CEO de uma empresa familiar do interior de São Paulo, ele me comentava que em momentos de crise, quando o bicho está pegando, quando a pressão está altíssima, ele sai da reunião,
vai ou para a sala dele ou para o banheiro, fecha a porta, fecha os olhos e fica ali uns 5 minutos procurando meditar, procurando respirar como forma de lidar com aquele momento de uma forma mais construtiva, um pouco mais serena. Você tem algum tipo de prática nesse sentido? O meu comportamento nesses momentos, quando eu tenho essa situação de, né, muita pressão e tem que fazer alguma coisa, e aquela situação mais crítica, a minha forma é muito de conversar com algumas pessoas. Eu gosto de conversar, de discutir. Ideias, desabafar um pouco o que eu estou pensando também, ouvir do outro lado o que acha. Então, a minha forma é muito mais aí de fazer o contato com algumas pessoas. Eu acho que eu sou mais do perfil extrovertido, né, de extroversão, vou buscar a energia às vezes, né? Eu sou um extrovertido leve, vamos dizer assim, não sou um extrovertido forte, sou um extrovertido leve, mas que nesses momentos eu busco algumas pessoas a trocar ideias. Acho que essa troca de ideias me dá alternativas. Eu sou uma pessoa que sempre gosta de buscar alternativas, eu gosto de ter cenários. Né? Olha, se não der certo nós vamos no 2, se não der o 2, nós vamos no 3. Né? Então você tem que construir um cenário. E para construir cenário, você precisa de ideias. Então eu vou buscando ideias com algumas pessoas. E depois, sim, eu tenho também os meus momentos de introspecção, onde eu me fecho na sala aqui, e começo, às vezes, a rabiscar um caderno ou escrever um pouco o que eu estou pensando, essas alternativas, e aí eu tento formar minha opinião num momento mais introspectivo. Então, assim, esse é um pouco o meu processo. Eu busco um pouco com os outros e depois venho para o meu momento de introspecção e de, vamos dizer assim, mentalização daquilo que deveria ser o caminho a ser seguido. Esse é um pouco o meu processo. Excelente. Voltando para a nossa linha do tempo, quando você assume, então, como número 1 da operação, como CEO, sucedendo o Ricardo Cons, que era o antigo CEO que vai para os Estados Unidos, né? Assume a posição de CEO na América do Norte, certo? O que você traz para a gente como os principais aprendizados? Aquilo que você compreendeu de, puxa, isso é diferente aqui nessa cadeira com o CEO. E uma segunda pergunta ligada a isso é, como é que foi para você se tornar líder dos seus ex-pares? Esse é um bom ponto, é sempre um ponto sempre de atenção, e de quando isso acontece, isso é uma boa. Mas dos aprendizados, eu acho que a partir do momento que você está nessa cadeira, né, a tua perspectiva em relação ao todo, ela se amplia. Acho que esse é o primeiro ponto, né? Obviamente você passa a ampliar as perspectivas em relação ao todo do negócio, até para poder tomar as decisões e balancear as coisas, né? Tudo é feito um pouco de balanço e tal. Então, eu acho que isso tem um pouco, assim, está relacionado com essa questão do olhar o todo. Acho que é o primeiro ponto. O segundo você não tem mais, quando você chega nessa cadeira, você não tem mais pares sentando aqui com você. Né? Antes você tinha vários pares, né? Que você podia trocar, falar. Então, obviamente, você precisa buscar fazer uma nova rede, né? Tua de apoio ali, né? Você tem que construir essa tua nova rede. Quem vai te ajudar aí nos momentos que você precisa, como a gente falou anteriormente, ali conversar, trocar ideia, como é que você vai fazer isso? Então, você precisa reconstruir um pouco isso. Né? Eu acho que esse é um outro ponto interessante também, que faz parte ali do trabalho, né? Mas um terceiro, eu acho que aí o mais impactante para o negócio, a partir, né, nessa cadeira você não é mais um especialista em nada, né? Você não é mais um especialista em produto, você não é mais um especialista em operações, você tenta fazer com que o time funcione, com que as especialidades juntas, elas, né, criem sinergia e funcionem. Então, a atenção que você passa a dar, se a tua equipe está funcionando bem ou não, ou como melhorar a performance do teu time, ela aumenta muito, eu acho.
né? Pelo fato de você não ser mais a pessoa que vai lá resolver um problema específico de produto que está acontecendo na empresa, um problema comercial que está acontecendo. Você vai contar, né, com o teu time. Então, a atenção que você coloca nesse primeiro nível da empresa, de se a equipe está funcionando bem, está com os comportamentos corretos, né, está com os hábitos, com a forma de trabalhar adequada, ela aumenta exponencialmente, na minha opinião. Porque é a sua forma de fazer as coisas acontecer, não existe outra, né? Então é a ferramenta que você tem, é o seu time. Então acho que esse esse é um dos grandes pontos que eu diria. Eu acho que esse é importante. E no seu segundo ponto... Antes de a gente ir para o segundo, no momento em que você assume a cadeira, eu imagino que você passa a conviver com CEOs de outras regiões, de outros países, da Electrolux. Tem algum tipo de descoberta, de insight, a partir do momento que você passa a integrar esse novo grupo? Acho que você passa a absorver, obviamente você passa a trocar informações e a entender também o que está acontecendo nas demais regiões, e você aprende com como os outros estão fazendo. Eu acho que é muito de troca, de aprendizado, né? Então, assim, né, cada região tem os seus desafios diferentes e em momentos diferentes. E eu acho interessante, você passa a ter, obviamente, a possibilidade de observar de perto como que os demais líderes atacam diferentes situações e problemas. Então, eu acho que você acaba aprendendo muito também a partir daí, né, dessa troca, né, do que cada membro do time ali de liderança tá fazendo. Então, acho que esse é um grande ganho. Então, você passa a ter esse tipo de conhecimento, de forma de oportunidade de conhecimento, né? Acho que esse é um ponto que ocorre. E passar a liderar os ex-pares? Eu acho que não foi... aconteceu aqui comigo, isso não foi a primeira vez que aconteceu comigo, aconteceram várias outras vezes a mesma situação, de eu passar a liderar os meus pares, né? Então, assim, eu vejo isso com muita naturalidade. Eu acho que isso é um caminho normal de vários líderes, né, do que acontece. E eu acho que o que faz a diferença não é quando você assume a cadeira de liderança, é o que você fez antes. Né? Então, não adianta você falar, não, isso eu vou resolver depois que eu for o líder dos meus pares. Né? Não, você resolve isso antes de você assumir a liderança, se comportando e se relacionando com os teus pares de maneira adequada. Né? Então, eu sempre fui pautei muito a minha forma de trabalhar de uma maneira transparente. Eu gosto de conversar com as pessoas, de colocar a minha opinião, de ouvir a do outro, sempre de uma maneira muito aberta, muito transparente, tentando ser ali o mais aberto possível. Numa relação sempre de muito respeito, né, de confiança, de endereçar quando tem problema, de endereçar os problemas, né, de quando não está bom também falar de quando não está bom, né, e sempre tentando contribuir, né. Eu sempre me coloquei na posição de tal, como que o meu trabalho, da minha função aqui, pode contribuir para melhorar a função do outro, para que o outro também tenha sucesso, para que o outro também melhore, né? Porque não adianta nada só um aqui ir bem, temos que todos ir bem. Então, sempre me coloquei muito nessa posição, que facilita na hora que você assume a posição de liderar os seus ex-colegas, ex-pares, porque se você criou essa relação de confiança, de transparência, as coisas vão acontecer com o tempo naturalmente, sabe? Então, eu, assim, sempre foi nessa forma que aconteceu comigo e que eu olhei. Você acha que é mais difícil exercitar a vulnerabilidade quando você está na posição de CEO? E aí, talvez, em especial, junto a esses ex-pares, no sentido de levantar a mão e dizer: eu não tenho resposta aqui.
eu não sei o que a gente tem que fazer, e aí trazer o time para a mesa para tentar endereçar junto? É mais desafiador? Tem alguma diferença do que era a posição de VP para essa posição agora de CEO? Eu diria assim, a diferença não está no cargo, né? Ah, eu era VP ou agora sou CEO, então fica mais difícil ou não. Acho que não está ali a dificuldade. A dificuldade está dentro da nossa cabeça, não. Eu acho que está com a gente, né? E desenvolver vulnerabilidade, obviamente é um processo, né, que requer trabalho, requer dedicação, autoconhecimento e tal. Então, quando você vem na cadeira de CEO, naturalmente tem um tempo de acomodação, você fala, pô, como é que eu me ajusto aqui agora, né? Como qualquer um no mundo, quando é dado um novo desafio para você, ninguém quer falhar, né? Ninguém quer errar, ninguém quer fazer o trabalho não feito. Então, você está ali com todas as melhores intenções para fazer dar certo, para funcionar, para você não falhar, né? Para você falar, eu consegui fazer. E às vezes essa ansiedade pode te tirar um pouco da vulnerabilidade, né? De falar, olha, bom, agora eu preciso mostrar que eu sei, agora eu preciso mostrar que eu estou no comando, né? Puxa, senão as pessoas vão me achar um fraco aqui se eu não der a resposta. Então acho que tem muito essa questão ali do primeiro momento de você querer mostrar que você dá conta do recado, né? Que você faz E aí eu acho que é um trabalho realmente de desenvolvimento pessoal e de autoconhecimento, de você ir baixando essa guarda, né? E ir se colocando numa situação, né? Numa posição realmente mais adequada em termos de vulnerabilidade e abertura. Então, mas é um trabalho constante, né? É um trabalho que você tem que se dedicar constantemente. Acho que aí tem justamente uma armadilha que pode acontecer, que é quando você assume como CEO, querer vestir a capa do super-homem, que não existe, e querer ter todas as respostas, quando na verdade, mais do que isso, é fazer as boas perguntas para ajudar a todas as áreas. Você concorda? Concordo, eu acho que esse é o desafio daquele primeiro momento, quando você assume, né, como estávamos falando aqui, você assume a última coisa que você quer é falhar, né? Você quer mostrar que realmente você dá conta do recado. E aí, o que você tem que tomar cuidado, né? Porque dar conta do recado não quer dizer vestir a capa de super-herói e sair fazendo tudo, decidindo tudo, definindo tudo. Dar conta do recado é você fazer pergunta, ficar aberto a discussões, né? A gerar as discussões que vão trazer as soluções e ter também a capacidade de, quando não sabe, falar que não sabe. Da mesma forma que, quando errar, falar que errou. Então, são dois exercícios constantes, que não é fácil de falar, mas para fazer requer muito esforço, né? Você falar às vezes que, olha, pisei na bola aqui, né? Você como chefe aqui, olha, devia ter feito e não fiz, né? Bom, vamos resolver aqui. Então, acho que é um exercício constante de você se colocar numa posição de fazer perguntas, de facilitar a discussão, de garantir que todos estão sendo ouvidos, de que todos os ângulos estão sendo ouvidos, né? Muitas vezes o melhor insight vem de alguém que está um pouquinho afastado da conversa, da discussão. Então, acho que é estar atento a esses pontos que o dia a dia muitas vezes vai te tirando, né? O dia a dia vai te levando a funcionar como uma máquina automática, uma atrás do outro, né? Você funcionando ali. E você tem que tomar cuidado para não entrar, e quando desvia, volta, né? E passa a prestar atenção nesses pontos. Excelente, excelente. Acho que você traz dois temas aí muito relevantes, e um deles que a gente não tinha falado ainda, que é a consciência sobre o seu papel, né, ao se colocar a serviço, e sair do papel do coelho maluco da Alice, né, do tarefeiro, para de fato estar presente e poder verticalizar, poder estar nos momentos efetivamente, o que é um desafio na correria, no dia a dia. Imagino que sua agenda deva impor esse tipo de desafio, né?
O dia a dia ele vai tentando te tirar desse equilíbrio, né? Do estar presente, né? Eu acho que é um exercício constante de você estar se auto-observando e falar, não, eu vou conversar com alguém. Não, então deixa eu estar presente aqui para falar com essa pessoa de maneira adequada, de realmente ouvir, de realmente se interessar. E o mundo hoje em dia ele é desafiador nesse aspecto, né? Todo a carga de informação e conteúdo que é despejada a todo momento, né? Com essa facilidade que se tem hoje em dia de interação, né? De fazer reuniões, de marcar reuniões, é muito fácil você cair naquela rotina de você ir numa máquina de moer carne ali, né? De você ir direto ali. Então, assim, essa auto-observação, esse autoconhecimento, eu acho que ele é uma característica fundamental para os líderes, né? Para você tem que estar buscando esse autoconhecimento, esse autobalanceamento né, de estar presente versus, que momento que agora, não, agora a gente precisa acelerar, agora aqui temos que ir rápido, não dá para perder muito tempo. Óbvio que você tem esses momentos que fala, não, agora acabou, vamos, né, não dá mais para ficar discutindo, temos que fazer acontecer, né? Então, mas você saber o momento de fazer esse balanço, ele é fundamental, sabe? Eu acho que isso impacta muito a performance das pessoas. Eu acho que fazer escolha sobre o tempo também, né? O que dizer sim e o que dizer não. Minha mãe dizia, toda escolha é a escolha de uma perda. E o tempo é o bem mais precioso, acho que tem aí um ponto para prestar atenção. Sim. Pensando em executivos que nos acompanham aqui no podcast, que pretendem chegar à posição de número 1, à posição de CEO. A gente já falou sobre multiculturalidade, falou sobre conexão com os pares, falou sobre presença, falou sobre multiplicidade de experiências em diferentes áreas. Acho que tudo isso você viveu. O que mais você destacaria como importante, como conselho para quem quer chegar à posição de CEO? Bom, acho que quem chega numa posição já, né, não precisa nem ser de C-level, antes disso, as pessoas, tecnicamente, elas já se provaram muito boas, né? Elas, em termos de performance e entrega, elas já se provaram muito boas e tem que ser assim. Eu acho que a performance, né, no mundo executivo, no mundo corporativo, desculpa, performance é o que garante, vamos dizer, o funcionamento da empresa, a sustentabilidade da empresa a longo prazo. Eu acho que, para mim, esse é um item né, básico que todo mundo que chega nesse nível provavelmente já provou que é capaz e que faz. Então, eu acho que os pontos vão muito mais, né, no que adicional à sua função ali você pode estar fazendo. Eu acho que o primeiro ponto é esse olhar mais, né, sair um pouco daquele olhar da função, da gestão que eu estou tendo direto. Se eu estou em finanças, olhar o mundo de finanças, olhar comercial, todo mundo comercial, ou seja, conseguir, né, contribuir com o desenvolvimento da estratégia e das prioridades do negócio, além da função que você está, né? Eu acho que muitas vezes a gente tem uma função e a gente se coloca na posição de defender aquela função, defender aquele time, né? Quando você está num time de liderança, né? O teu time número 1 não é o time que está reportando diretamente para você. É o time que você está fazendo parte. São os teus colegas. Aquele ali é o time número 1. Né? Você representa esse time número 1 ao teu time direto ali. Você vai levar o que o teu time direto precisa fazer a parte dele para que o todo saia bem feito. Então, quando você se coloca dentro da equipe de liderança, você tem que se colocar com essa visão do todo. E, né, obviamente, trazer a sua especialidade, mas essa visão do todo, eu acho ela, assim, fundamental. Né? Porque isso vai construir confiança, né?
Isso vai construir autoridade, respeito com os teus colegas. Os seus colegas vão olhar para você de maneira diferente, né? Eu acho que volta um pouco na nossa uma pergunta que você fez anteriormente sobre assumir a liderança dos pares e tal, né? É você ir construindo isso ao longo do tempo, né? Se relacionando e ajudando todos a performarem da melhor maneira possível. Então, acho que essa visão holística, né, mais do todo, e entender que aquele time que você faz parte é o time número um, e não é o time que está reportando diretamente para você. Isso não quer dizer que o time que está reportando direto para você é menos importante ou você tem menos obrigações, muito pelo contrário. Você, como líder, é totalmente responsável pelo que acontece no teu time de diretos. Uhum. Mas o teu time é o teu time de pares. Então, acho que essa mentalidade ela é importante, porque eu vejo muitas vezes as pessoas com uma mentalidade um pouco diferente. Elas vêm com a mentalidade, não, eu vou aqui defender a minha função. Eu estou aqui para fazer, né, e defender a minha função e fazer a minha função ser a mais high performing possível. Uhum. E eu acho que esse é um ponto super importante, né? Além disso, né, além dos atributos normais de performance e essa visão, né, de time número um ali de pares, eu acho que é importante também clareza de propósito, de objetivo, né? Tem gente que chega nessas posições de C-level e não quer ser o CEO, a CEO, né? E tudo bem com isso. Acho que se você tem essa clareza. Às vezes as pessoas têm pessoas que falam eu quero, mas no fundo não está também disposto a, né, como você falou, cada decisão você faz uma renúncia também, né, cara? E aí você vai ter que renunciar de algumas coisas, né, que você tem que estar claro de que não, tudo bem, é isso mesmo, vou viver bem com isso, né? Então, assim, acho que também fazer esse exercício do né, se eu vou nesse caminho, o que eu vou deixar para trás, o que vai ficar para trás, e estar bem com isso, né? E fazer isso é parte do plano de vida, né? Porque acho que assim, não existe plano de carreira, tem que ter um plano de vida, né? E o plano de carreira faz parte do plano de vida, mas o que manda é o plano de vida, né? O que você quer para a tua vida. Eu acho que essa clareza de propósito, de objetivo, ela é fundamental também para te dar tranquilidade e para te dar as condições, né, de você se comportar e se relacionar com as pessoas da maneira correta. E aí vem aquela lista, a gente pode fazer uma lista aqui de capacidades técnicas, de visão estratégica, né, de gestão, mas acho que esse é livro de administração, né? Você pega, você vai ter a lista. Ou dá um Google, né? Ou pergunta para o ChatGPT, né? Não, mas não é isso. Acho que você trouxe pontos aí super importantes. Olhando para trás, algum arrependimento? Geralmente eu não sou uma pessoa de me arrepender muito, sabe? Eu acho que eu não fico olhando muito para trás. Né? Talvez, óbvio, acho que os arrependimentos eles vão estar sempre relacionados, talvez, a algum comportamento meu que talvez não tenha sido o melhor ou mais adequado com alguém, né? Que tenha decepcionado ou frustrado alguém em relação ao que se esperava de mim como comportamento. Obviamente, a gente sempre tem os momentos que a gente não se comporta da melhor maneira possível em relação ao outro, ou que o outro espera. Eu acho que os meus arrependimentos talvez iriam mais nessa linha dos momentos que eu decepcionei alguma pessoa ou que eu não me comportei da maneira que eu deveria. Mas decisões que eu tomei e do que eu fiz, sinceramente, eu acho que eu sempre tentei tomar a melhor decisão que eu podia com o que eu conhecia naquele momento. Então eu não fico voltando e poderia ter feito isso ou poderia ter feito aquilo, que eu acho que isso é uma fonte de infelicidade. Então eu não olho muito para isso. Muito bom. Excelente. Acho que esse é um olhar muito, muito prático e muito construtivo em relação à vida. E olhando para o futuro, onde você almeja estar em 10 anos? Daqui a 10 anos? Olha, 10 anos é tempo, hein? Bom, 10 anos, eu espero
ter feito, né, aqui, eu estou no meu 2º ano agora, na minha função atual, então, com certeza, quero ainda contribuir mais alguns anos com a empresa, com a Electrolux. Eu acho que a Electrolux tem feito um trabalho fantástico. A gente tem um potencial dentro dessa empresa fenomenal, é uma marca excelente, isso é resultado de trabalho de anos de sucesso de todo mundo que passou por aqui. Então, assim, eu acho que a gente tem ainda, eu tenho, para os próximos anos, o pensamento completamente voltado aqui a fazer essa empresa voar ainda mais e se desenvolver ainda mais e prestar melhores experiências ao consumidor, que a gente já vem fazendo, mas temos muita coisa sempre a melhorar. Então, meu foco está totalmente em fazer a Electrolux ser realmente uma empresa de ponta e uma empresa, né, continuar sendo uma empresa de ponta e continuar liderando os mercados onde ela atua. Lá na frente, quem sabe eu vou, né, daqui 10 anos eu vou, talvez esteja fazendo algumas outras coisas a mais do que eu não tenho tempo de fazer hoje, quem sabe esse seja o plano. Por exemplo, Né? Eu gosto muito, você falou eu gosto muito de contribuir com o desenvolvimento das pessoas, sabe? Eu acho que daqui 10 anos, eu com certeza vou ter mais tempo para dedicar, para contribuir com pessoas fora do meu ambiente de trabalho, né? Muito mais. Eu consigo fazer algumas coisas hoje, mas ainda acho muito pouco, gostaria de fazer muito mais. Mas, como você falou, a agenda ela não permite. Mas lá na frente eu acho que eu vou conseguir me dedicar mais a ajudar pessoas a se desenvolverem, a buscar, de repente, objetivos que as minhas experiências e a minha história possa ajudar um pouco, possa contribuir um pouco. Acho que é um pouco retornar mais para os outros aquilo que eu tive ao longo de todos esses anos. Acho que esse é um pouco do que eu vejo para frente. Muito bom. Vamos para um bloco agora que eu faço comum para todos os entrevistados, que é o bloco sobre propósito. Então, temos aí algumas perguntas finais, talvez um pouco mais rápidas. Complete para mim a seguir a frase. Propósito é... 3 pontinhos. É viver os seus sonhos. Eu acho que propósito é viver os seus sonhos. Você tem que ir atrás do que você sonha. Né? Se você tem a intenção de fazer o bem e o teu sonho está relacionado a qualquer coisa que seja, que vá, né, gerar algo de bom, esse é o propósito. Viva o seu sonho, vá atrás dele. 2 ou 3 palavras que ajudam a entender o seu propósito pessoal. Eu acho que a primeira, para mim, seria justiça. Eu gosto de... a gente precisa buscar, né? A gente pode entrar aqui numa discussão que é a justiça, mas acho que ser justo, considerar o que você, né? Todos os aspectos de alguma coisa, acho que esse é um ponto importante. A outra é a atenção às pessoas. Eu acho que atenção a quem está à sua volta, né? Eu acho que isso é também um outro fato importante. Agora, eu também não posso deixar de colocar aqui um pouco mais pessoal, que seria a dedicação. Eu acho que você se dedicar àquilo que você se propõe, né, é fundamental. Né? Eu não gosto de, se eu vou fazer alguma coisa, de não me doar mesmo para aquilo. Vou fazer aqui por fazer. Eu prefiro não fazer. Então, eu acho que quando você faz algo, se dedica. Né? Dedicação, para mim, é fundamental. Né? Você fazer com intenção de fazer o melhor. Eu acho que esse é excelente, um ponto excelente. positivo. Qual é a sua maior qualidade como líder? Aquilo que você olha para o espelho e você vê, puxa, eu acho que eu faço bem isso, eu já ouvi recentemente de colegas, tive um feedback a respeito. Do meu ponto, o que eu recebo de feedback, né, assim, que até eu busco usar isso como fortaleza,
é a minha capacidade de comunicação com as pessoas, de clareza na mensagem. Eu acho que eu consigo, de certa forma, passar mensagens claras e da maneira adequada, nos momentos adequados. Acho que a minha capacidade de comunicação com as pessoas, ela é uma fortaleza, eu diria. Qual foi o melhor ou pior conselho que você já recebeu até hoje? Melhor ou pior conselho? Bom, melhor conselho, eu me lembro de um professor de faculdade. Quando eu estava na faculdade, ele era uma pessoa muito estudada, com diversos cursos fora do Brasil, doutorado, pós-doutorado, mestrado, era uma pessoa, em termos de qualificação, e um profissional fantástico, professor de psicologia, na época. E eu me recordo de uma aula dele, onde ele desafiou a turma toda, né, a sair da zona de conforto, e ele contou um pouco a história dele, como ele, né, se desenvolveu, e nos anos ali, né, nos anos 90, estudar fora do Brasil e morar fora do Brasil. Então, não era como é hoje, não era algo que você olhava Mais exceção. mais distância. E eu, nos primeiros anos de faculdade, eu imaginava que, fazendo a faculdade, de repente fazendo mais algum curso aqui, eu consigo me virar, né? Minha carreira vai estar tudo certo, vou conseguir tudo o que eu quero. E já no primeiro ano de faculdade, esse professor deu um conselho, né? Falando, olha, se vocês querem realmente sair da média, né, vocês vão ter que fazer algumas coisas a mais, e contou a história dele, né, de estudar fora, de fazer curso, de se expor, né, de buscar desenvolvimento. E aquilo ali mudou o meu plano. Já no primeiro ano de faculdade, eu mudei o meu plano por causa desse professor. Por exemplo, no meu primeiro ano de faculdade, eu não falava inglês. Eu não sabia falar inglês e não botava muita atenção nisso, não. Né? Não achava que era prioridade naquele momento. E daquele dia em diante, eu fui me matricular no inglês. Eu tenho que aprender inglês, né? Em 3 anos eu estava falando inglês. Você lembra o nome do professor? Então, assim, professor Romanelli, era um professor de psicologia da FESP. Foi um professor assim que o conselho dele foi... Depois ele até acabou me ajudando. Quando eu tinha que fazer aplicações para fora, ele me ajudou com cartas de recomendação. Então, foi um dos mentores, eu diria, ali no começo da minha carreira. Então, foi assim, algo que realmente mudou para mim a forma de eu olhar, e eu acho que muito do que eu acabei fazendo depois veio dessa aula, desse dia, que ele desafiou todo mundo, né, a tentar sair da média. Né? Ele falou, não fiquem na média, tentem sair da média. Então, foi muito, muito bacana. Um livro marcante na sua vida que você poderia compartilhar com a gente? Eu gosto muito de autobiografia, ou de biografias, autobiografias. Eu gosto de ler bastante biografias, quando me interessa a história da pessoa. Uma que eu li, assim, aquele livro que você devora, né, que você pega e não para de ler, foi a biografia do Richard Branson, né, que é o fundador da Virgin, né, o empreendedor britânico, né, que eu passei a conhecer mais quando fui morar na Inglaterra, entender mais quem é ele dentro da Inglaterra, a história dele. A biografia dele é fantástica, né? A história de vida dele, de empreendedorismo e de como ele construiu o que ele construiu, sendo uma pessoa que na época do colégio, aos 16, 17 anos, era disléxico, né? Não conseguia aprender, não conseguia, ele praticamente não conseguiu concluir os estudos, né? Porque não conseguia aprender, e na época, muito provavelmente as pessoas não entendiam o que ele tinha, e ele não conseguia aprender. E o que ele conseguiu montar, fazer, desenvolver com o pensamento de empreendedor dele, fantástico. Muito bom. Eu acho um livro que todos deveriam ler como inspiração de empreendedorismo. Sabe que, por sincronicidade, porque eu não acredito em coincidência, ontem eu estava na academia e eu estava ouvindo uma entrevista do Adam Grant, um cara que eu acompanho muito, entrevistando o Richard Branson. E o Branson conta que, em determinado momento, quando ele estava se envolvendo na produção de um programa de televisão,
ele convidava pessoas assim, de diferentes áreas, né? Da arte, da cultura, dos negócios, e ele buscava essas pessoas no aeroporto, mas ele se vestia como se fosse um ator muito mais velho. E ele reparava como as pessoas tratavam esse motorista. Se eram atentas ou não, se eram educadas, se carregavam a mala ou deixavam para esse suposto senhor mais velho carregar a mala. E esse era o processo de seleção dele para trazer as pessoas que participariam do programa. Então, é muito bacana você ter mencionado isso, que lembrei dessa história. Até vou usar isso para um texto que eu vou fazer no LinkedIn. Legal. Uma pergunta que você teria para mim nessa conversa, chegando agora perto do fim. Eu acho que eu tenho interesse. Você fundou, lidera a propósito, ou seja, em algum momento você decidiu criar a propósito, e tenho certeza que não é fácil, né? Você criar fazer a sua empresa. Então, minha pergunta para você é: o que você aprendeu com essa trajetória aí de fundar a tua empresa, criar a tua empresa? Como é que tem sido isso? Muito bom. Eu acho que a primeira coisa que me ocorre é 1% de inspiração e 99% de transpiração, como tudo na vida. Então, eu acredito na palavra que você usou, dedicação, né, do seu propósito. Ela também faz parte do meu. Eu acho que o que eu mais aprendi foi dar espaço para aquilo que eu me interesso, aquilo que eu gosto, que são pessoas e suas histórias. Esse podcast é um exemplo disso. E ter uma escuta atenta para ajudar na resolução de problemas nas carreiras, nos times, nas organizações. E aí esse olhar externo, ele ajuda muito a colocar a bola no chão, a olhar em diferentes perspectivas, a racionalizar um pouco, mas não demais, os processos, porque tudo fundamentalmente passa pelas pessoas, né, Leandro? A gente falou sobre isso, então a sua história de vida, as suas decisões, os seus momentos de talvez maior pico de ansiedade, estresse, as oportunidades, e o fazer isso não somente com o espelho, mas com outras pessoas, com a sua família. Aquilo que você falou, não existe plano de carreira, existe plano de vida. Eu acho que muito do que você traz, de alguma forma, reforça esse meu grande aprendizado, que nós somos seres sociais e que a jornada é para ser conjunta. E a gente tem que viver isso buscando aquilo que a gente gosta, tentando ser bom nisso que a gente faz, e de preferência alguma coisa que dê retorno financeiro para a gente poder ter tranquilidade financeira, porque os boletos estão aí, mas não pode ser somente o dinheiro. O dinheiro, ele é uma parte que depois que está, vamos dizer, mais ou menos resolvida, o que fica é o desafio, é o trabalho, é o ofício, é a entrega, é a conexão. Eu acho que vai um pouco por aí, sabe? Poder fazer essa conversa com você hoje é o reforço que eu fiz a escolha certa lá em 2012 de criar uma empresa que me permite aprender, fazer essas perguntas, aprender com você, de fazer essas perguntas e deixar isso aqui gravado para que muitas e muitas pessoas possam ouvir e também aprender, sabe? Que eu acho que é o aprendizado compartilhado. Muito bom. Muito obrigado. Eu que agradeço pela pergunta. Obrigado pelas palavras. Se você tivesse poderes mágicos por 1 minuto e pudesse mudar uma única coisa no mundo, o que você mudaria? Desigualdade. Acho que a desigualdade, ela não tem o sonho utópico de que tudo vai ser igual, todos vão ser iguais. Não acho que o ser humano nem quer isso. Eu acho que a desigualdade, né, vinda da pobreza, da miséria, ela é muito injusta e cria muitos outros problemas, né? Então, eu acho que seria isso. E pensando nos tataranetos do Leandro, né? Você falou da filhota de 16 anos, vamos pensar nos netos dela. Então, você já vai passado nessa existência há muito tempo. O
que tipo de legado, que tipo de lembrança você quer que eles tenham? O vô Leandro era uma pessoa que... Não medir esforços para proteger a família e fazer a família ficar melhor, né? E ajudar aqueles que estão em volta né, a crescerem, a se desenvolverem. Não quero ser visto como uma pessoa perfeita, longe disso. Tenho, né, vários problemas e vários defeitos. Então, longe de ser um avô, um tataravô lá que era perfeito, mas que era dedicado e que buscava, assim, a proteção, né, da família e que a família se desenvolvesse e avançasse. Muito bom. E para a gente finalizar, uma frase, uma mensagem marcante na sua vida, teria alguma aqui para compartilhar? Esses dias atrás eu vi num quadro uma mensagem que eu estou aqui na cabeça que me chamou bastante atenção. Acho que passa por muito que a gente falou aqui. Troque uma imagem de uma árvore e está escrito: troque as suas folhas, mas não troque as suas raízes. E eu acho que eu penso muito assim. Eu acho que você tem que se inovar, melhorar, crescer, né? Mas as suas raízes, os seus valores, aquilo que te mantém sendo quem você é, isso você tem que proteger. Então, acho que troque suas folhas, mas não troque as suas raízes. Muito bom, mantenha a sua essência, né? Se mantenha fiel aos seus valores, muito bom. Meu caro, muito obrigado. Estamos chegando ao fim dessa conversa, que foi riquíssima. Quero te agradecer pelo tempo, pela transparência, pela vulnerabilidade. Foi excelente. Eu que agradeço, André. Um bate-papo aí super gostoso e, como você falou, né, com a intenção de contribuir aqui com aprendizado e contar um pouquinho a história que inspire ou que traga alguma coisa de aprendizado para os outros, já é objetivo atingido. Bom, certamente muito propósito aqui nessa conversa, viu? Te agradeço imensamente. Muito obrigado a você também que está nos assistindo. Obrigado pelo tempo, pela escuta ativa, pela audiência. Curta, comente, compartilhe se você gostou. Vamos juntos ecoar mais diálogo, mais propósito, mais inspiração. Muito obrigado e até a próxima.